Eu acho que é importante, e é o que eu tentei fazer um pouquinho, vou aprofundar essa ideia, né, antes de terminar, é quebrar um pouco uma certa domesticação do Luiz Gonzaga. Primeiro, ressaltando a ideia de que quando Gonzaga aparece, quando Gonzaga explode, entre as décadas de 40 e 50, sobretudo, a música do Luiz Gonzaga, de certa maneira, era um contraponto a um certo Brasil do discurso do nacional-desenvolvimentismo, que começa lá no final do Vargas, vem com o governo Dutra, volta o Vargas, no Juscelino Kubitschek, que ele explode de uma forma mais efetiva, e o Gonzaga era, de certa maneira, um contraponto a esse tipo de coisa. E há um detalhe que eu acho que a gente tem que mencionar, que é da maior relevância. Se você estuda os jornais da época, se você vai pesquisar Luiz Gonzaga na imprensa do Rio de Janeiro, por exemplo, da década de 40, da década de 50, os setores formadores de opinião, o que a gente pode chamar de uma certa inteligência, essa música do Nordeste era execrada. Ela era vista como um fenômeno de massas, né? Consumida por multidões e etc e tal, mas ela, do ponto de vista da qualidade, ela era absolutamente execrada. Aquilo era considerado um troço. Quando as pessoas queriam, quando você pega uma crítica musical que queria elogiar o Luiz Gonzaga, né, e toda a música nordestina que chegava com Jackson do Pandeiro, também com o próprio João do Vale, né, os elogios no máximo chegavam a dizer que aquilo era uma coisa folclórica, havia uma certa picardia naquele tipo de coisa. Então, considerar aquilo um discurso articulado, inteligente, representativo de um Brasil mais interessante, você não vai ver. Seria um outro estudo interessante você comparar o que se dizia sobre a música do Gonzaga na época com o que se diz hoje, por exemplo, sobre certos artistas populares, e eu não estou entrando no mérito da qualidade da obra, não. A qualidade da obra é uma outra discussão, a gente teria que discutir aqui num campo que não é o campo em que eu me sinto confortável para discutir, né? E então não é esse o interesse. Mas você pega, por exemplo, uma série de artistas, eu conheço ele, inclusive, o Paulo César Araújo, que escreveu a biografia do Roberto Carlos. Antes de se meter nesse imbróglio da biografia do Roberto, ele escreveu ele escreveu uma dissertação de mestrado que virou livro, eu acho que de repente alguns de vocês conhecem, que chama-se Eu Não Sou Cachorro Não. Conhecem isso, não? Que é uma coisa, já falei isso para ele, é bem mais interessante até, eu acho, do que a própria biografia do Roberto. O Eu Não Sou Cachorro Não, ele faz pelo seguinte, ele começou a querer estudar a música popular brasileira na época do regime militar. E aí ele foi trabalhar com vendagem de discos. Aí ele reparou o seguinte, o que a gente observa, o que a gente ouve, qual é o discurso oficial? O discurso oficial é o seguinte, não, na época do regime autoritário tem aquela geração da MPB, do Chico Buarque de Holanda, do Caetano Veloso e etc. Aí ele foi começar a pesquisar e ele viu o seguinte, o Chico, o Caetano, o Gil, o pessoal da Tropicália, das canções de protesto, eles não estavam em nenhuma lista dos 20 artistas brasileiros que mais vendiam disco no início da década de 70. Naquela lista ele observou que os campeões de vendagem eram Valdir Soriano, né? O Valdir vendia horrores, Paulo Sérgio, que era o verdadeiro fenômeno. Paulo Sérgio, até hoje, no dia 2 de novembro, você vai no túmulo do Paulo Sérgio, no cemitério do Caju, os fãs do Paulo Sérgio fazem uma vigília, que é um negócio incrível, né? Então você tinha o Paulo Sérgio que vendia, o compacto que mais vendeu ali foi um compacto do Paulo Sérgio cantando com a Perla Índia. Aquele negócio estourou a boca do balão. E o Roberto rivalizava com eles. Aí o Paulo Sérgio chegou à seguinte conclusão, bom, eu vou estudar esses caras, porque não tem nada sobre esses caras. E ele dizia o seguinte, e não é uma questão estética. A questão é você entender a música também como um fenômeno social. E esses caras eram um fenômeno social. Porque aquele brasileiro mais comum, né, guardadas todas as ressalvas que têm que ser feitas à utilização desse termo, eu estou falando mesmo de uma forma muito rasteira, mas esse brasileiro mais comum, né, ele não ficava ouvindo Mulheres de Atenas. Vamos e venhamos. Você não vai imaginar que a música que o Brasil ouvia era Mulheres de Atenas no início da década de 70, e aquele sujeito pensando, porra, mas essa metáfora que o Chico usa, essa inversão na letra do Boal, né, das Mulheres de Atenas, pelo amor de Deus, o cara vai ouvir Tortura de Amor com o Valdir. E aí acontece um fato curioso.
Se você pega um discurso que era produzido nas décadas de 40 ou 50, por essa música do Nordeste, que chega com o Gonzaga ao Rio de Janeiro, era um discurso que não legitimava essa música do ponto de vista estético em momento algum. Né? Era considerado uma música, no máximo, folclórica, era uma picardia saber que o Brasil tinha aqueles ritmos, tá? Mas não era considerado algo que fosse propriamente uma música do qual o Brasil devesse se orgulhar. Eu estava comentando com eles o seguinte: o Chega de Saudade do João Gilberto não chegou nem perto de vender 1/10 do que o Baião, o disco do Gonzaga que tinha Baião, vendeu. Todavia você tem um discurso que coloca o Chega de Saudade como um momento culminante, né, da história da música popular brasileira, e naquela época o Baião era visto como algo que era no máximo excêntrico, folclórico, você tinha que valorizar aquele tipo de coisa, mas o Gonzaga não era visto como uma referência fundamental da música brasileira nesse sentido, não. A visão que se tinha dele era uma visão complicada, tanto que, esse é um detalhe interessante, ele explode na década de 40, ele faz muito sucesso na década de 50, a imprensa do Rio de Janeiro, num certo contexto, começou a descer a borduna no Gonzaga e nos nordestinos, tá? Humberto Teixeira, que já morava no Rio, etc. e tal, e o Gonzaga repara que a coisa para ele está feia e ele volta. A gente estava até comentando no intervalo também que há um detalhe muito curioso do Gonzaga, que é o seguinte: o Gonzaga, num certo momento, ele volta para o Nordeste e ele passa pelo menos mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo show naquelas regiões todas ali. E era em circo, era em feira. É quando tem a ótima história da volta dele e ele reencontra o pai, o Januário, uma história que eu acho que vocês conhecem, né? Porque ele tinha feito sucesso, ele volta ao Exu, onde não aparecia há muito tempo. E ele conta isso. O filme mostra mais ou menos, mas ele conta isso. Quando ele chega ao Exu, né? Ele chega de madrugada, e ele achou que ele ia ser tratado de uma forma muito reverente, porque ele tinha feito um certo sucesso no Rio de Janeiro, ele era o Luiz Gonzaga, e ele chega em casa 3 horas da manhã. Quando ele bate na porta, o pai dele, o velho Januário, fica indignado, né? Aí ele fala: que é isso, pô? Aí o Gonzaga mesmo canta isso tocando a sanfona. O velho Januário fica indignado, e aí ele fala: ô, papai, sou eu, é seu filho Luiz. Aí ele imaginava que a porta seria aberta, a família inteira ia abraçá-lo, o velho Januário. E é assim que se fala? Onde é que está o respeito? Eu não vou abrir nada. Aí o Luiz Gonzaga lembra que tinha que falar: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá de dentro o velho Januário responde: para sempre seja louvado nosso Senhor. Aí abre a porta: tome a bênção do seu pai. Aí ele toma a bênção do pai. É por causa disso que ele faz depois com o Humberto Teixeira, o respeito a Januário, né? Quando eu voltei lá para o sertão, eu quis zombar de Januário com meu fole pateado. Só de fole 120, botão preto bem juntinho, feito negro empareado. Mas quando eu quis fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo que de Taboca Rancharia, de Salgueira Bodocó é Januário o maior. E foi aí que me falou meio zangado, velho Jacó: Luiz, respeite Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e como ele ninguém faz, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do seu pai. Então ele chega aqueles 120 baixos, ninguém quer saber dele. E o Gonzaga, no Rio de Janeiro, quando ele volta, ele continuava sendo Luiz Gonzaga, morador do Morro de São Carlos. E no Rio de Janeiro, o Gonzaga morou em 2 lugares. O Gonzaga mora no Morro de São Carlos, mora um tempo enorme no Morro de São Carlos, explodindo de fazer sucesso morando no São Carlos, e depois ele mora na Ilha do Governador, tanto que ele morre já na casa que ele tinha, muito modesta, diga-se de passagem, da Ilha do Governador. Então a ideia do Gonzaga como um ícone respeitado da música do Nordeste e tal, isso não existia. Ele realmente era visto como um fenômeno de vendas e tal, mas havia uma visão ali que era uma visão muito folclorizante daquela música que ele trazia, daquelas referências que ele trazia. E aí, quando chega a década de 60, a coisa piora. E a coisa piora por uma razão. O Gonzaga demonstrou nítida simpatia por alguns governos do regime militar. Que é outra coisa que no processo de domesticação do Luiz Gonzaga, às vezes a gente não fala, né?
Então é interessante a gente lembrar que o Gonzaga foi tratado como sujeito cafona, que aquela música era tratada como folclorizante, que no auge do sucesso ele morava na subida do Morro do São Carlos, aquela coisa toda. E no início dos anos 60, ele achava interessante, né? Ele achou interessante alguns governos da ditadura, sobretudo por conta daquelas obras faraônicas. Tucuruí, Balbina, Sobradinho, o discurso de que o Nordeste, né, seria atendido com aquele tipo de coisa e etc e tal. E o Gonzaga, de certa forma, ele demonstra simpatia por aquilo. E aí ele é completamente demonizado, mas demonizado por uma certa inteligência que era muito vinculada, né, a certos movimentos musicais que, de certa maneira, se colocavam numa posição de confronto com o regime autoritário. Se até a Tropicália, ela foi considerada naquele contexto alienada, né? Absolutamente alienada, a famosa passeata contra a guitarra elétrica, criticava os tropicalistas com o argumento que era de uma sofisticação impressionante. A guitarra elétrica é um instrumento introduzido pelos norte-americanos. Os Estados Unidos financiaram o golpe. Logo, se você usa a guitarra elétrica, você está se submetendo ao imperialismo cultural de quem financiou o golpe. A lógica era essa. É uma lógica quase tosca, mas era ela que prevalecia. Então, se até a Tropicália teve certo problema com isso, você imagine o Gonzagão. E aí o Gonzagão cai num ostracismo absoluto. Gonzagão, nas décadas de 60 e primeira metade dos anos 70, o sucesso que ele fazia era restrito ao Nordeste, né? E eu, por exemplo, tive acesso a artigos que a Dominique Dreyfus trabalhou no livro dela sobre Luiz Gonzaga, A Vida do Viajante, que é um livro muito interessante, em que o Gonzaga chegava a ser chamado de cantor de lupanar. Cantor de lupanar é cantor de zona, né? É música de puteiro, sanfoneiro de puteiro de luz vermelha. Então a coisa era nesse nível. E ele está num ostracismo absoluto, né? Absoluto, é um ostracismo total. As décadas de 60 e 70 são décadas do ostracismo do Luiz Gonzaga. O Gonzaga só começa a ter um certo fôlego e começa a adquirir uma certa respeitabilidade com uma recuperação que se faz dele a posteriori e que aí tem a relação com o filho, né? Aí, enfim, vocês sabem disso, o filme mostra um pouquinho dessa história dele com o Gonzaguinha, né? Era um filho que tinha uma relação um pouco complicada com ele, porque não era filho dele, era um filho que o pessoal todo sabia que era da Odaleia, com um trombonista, o Nelsinho, né? Porque o Gonzaga não podia ter filhos, mas o Gonzaga ainda assim dá o nome a ele, etc e tal, ele cresce no Morro do São Carlos, tem essa coisa toda. E, de certa maneira, quando o pai está absolutamente ferrado e não penetrava em rádio, não penetrava em nada, pelo menos aqui no Sul Maravilha, né? E estava absolutamente vinculado ao Nordeste, e aí eu estava conversando, quem é que me perguntou sobre isso antes? Não lembrei quem, mas de qualquer maneira, não sei se ela está aí, mas de qualquer maneira ela estava falando comigo isso. Há um detalhe interessante, o Gonzaga não é o cantor que sai do Nordeste, vem para a cidade grande e canta ao Nordeste que ele nunca mais vai ver. Como é o caso do Dorival Caymmi, que cantava a Bahia do Rio de Janeiro, né? Caymmi, depois que sai de Salvador, nunca mais volta a morar na Bahia. Então vinha para o Rio de Janeiro e ela aquela coisa impressionante. O Gonzaga, depois daquele sucesso inicial, daquela explosão, ele volta. Ele volta para o Exu, ele faz mais de um ano de excursão pelas cidades do Nordeste. O público dele, fundamentalmente, era um público que estava muito concentrado no Nordeste, ou era um público de retirante, né? Gente que saía do Nordeste e aqui no Rio de Janeiro e etc e tal. Então o Gonzaga tocava nessas circunstâncias e ele se alimentava desse tipo de coisa. Festa junina. Festa junina, hoje você tem um movimento que de certa maneira valoriza a festa junina com aquela palavra que me causa um certo horror, que a gente estava até comentando aqui, que é a tal da revitalização, né? Quando eu ouço revitalização, eu tenho vontade de sacar a arma. Como eu não tenho arma, eu não saco nada. Mas revitalização é um perigo, porque agora o discurso é que revitalizaram as festas juninas em Campina Grande, em Caruaru. Leia-se, a festa junina acabou. Acabou. Até camarote da feira, da festa de Caruaru, você tem camarote VIP para a festa de Caruaru. A gente estava comentando em relação ao CADEG, e dá para fazer uma relação disso com o Luiz Gonzaga.
O Cadeg, que mora aqui na Zona Norte, sabe perfeitamente que salvou gerações e gerações no final da noite. O puleiro do Galeto ali salvava muita gente. Eu, no meu tempo de moleque, 17, 18, 19 anos, o puleiro do Galeto socorria todo mundo. Aquela sopa que eles faziam com tudo que sobrava, aquilo levantava defunto. A famosa levanta defunto. Aquele filé com fritas dele. O puleiro do Galeto, agora ali você chega, você tem até um susto. Porque o puleiro do Galeto está lá, coitado, isolado, né? É quase uma zona de exclusão, né? Está parecendo mesmo uma zona de exclusão. E aí cercado agora por restaurantes de grife, champanheria, né? Casas de degustação de vinho. Daqui a pouco o puleiro do Galeto dança. Então, de certa maneira, aconteceu isso com festa junina também. A recuperação do Luiz Gonzaga, ela começa a vir com o filho, porque, de certa maneira, o Gonzaguinha tinha uma penetração grande, a gente sabe disso, nesse setor mais vinculado à esquerda, ao movimento artístico universitário. Essa ligação era interessante. E aí vem outro fato interessante, quando o Gonzaguinha tira o pai daquele ostracismo absoluto, de cantor de circo, de cantor de feira, né, de cantor de puteiro, e ele grava com o pai Vida de Viajante, vocês, por favor, nem que seja por curiosidade, leiam os jornais da época e vejam o que estava sendo dito ali sobre isso. A estrela absoluta era o Gonzaguinha. O pai ali entrava quase como um fator bacana, né, de um filho que presta uma reverência ao velho e etc e tal. E a relação do público com o Gonzaga era como se fosse uma figura que tivesse paralisada no tempo, né, mas que fosse uma referência de um certo passado. O discurso era esse. Gonzaga virou enredo de escola de samba, foi a única vez que eu vi Luiz Gonzaga. Gonzaga virou enredo da Unidos de Lucas. Unidos de Lucas roendo o osso, no grupo de acesso. Gonzaga foi desfilar para uma Marquês de Sapucaí deserta. Tinha ninguém. No início dos anos 80, né? Ele vinha na frente da escola. Né? Ele participou da gravação do samba. Ninguém assistindo aquele negócio todo. Um enredo chamado A Lua Viajante, um samba bonito pra caramba, né? E que ele cantava no final, o refrão do samba era: Luiz, samba é bonito, somente as dádivas do céu poderiam ofertar tanta grandeza àquela terra iluminada pela própria natureza. Em Exu foi madrugada linda, o vento soprou pro mar ao ver zelação passar. Januário delirou, gozando a boa sorte do cabra macho do norte, é sanfoneiro e cantador, vindo de uma terra quente, onde vive o Lampião. Foi no Rio de Janeiro que o famoso sanfoneiro tornou-se rei do Baião, com seu fole prateado, quando voltou ao sertão, lá no seu pé de serra, ele deixou seu coração e já cantava asa branca, o assum preta, mula preta, e como se dança o baião. Fale Luiz, Luiz, respeita Januário, respeita os 8 machos de seu pai, vale o tesouro porque fez por merecer. Hoje a vermelho e ouro vem cantando pra você, olha Luiz, vale o tesouro. E vinha o Luiz Gonzaga numa escola extremamente modesta, à frente da escola. O único artista brasileiro, pasme, no ostracismo do velho Gonzaga, que homenageou o Luiz Gonzaga, foi o Benito de Paula. Gonzaga absolutamente esquecido. O Benito faz uma canção chamada Sanfona Branca. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Um Benito também que era execrado por uma música mais, entre aspas, inteligente, porque o Benito, em pleno regime militar, resolve fazer meu amigo Charlie Brown, né? Então o pessoal querendo uma música engajada para descer o sarrafo nos gringos, aí o Benito vem pro Charlie Brown: se você quiser, vou lhe mostrar, a nossa São Paulo é terra da garoa. Se você quiser, aí ele cita: se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, o rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar. E é uma música que fala das lebres do Imperial, aquela coisa. Aí entrava aquele coro, né? Aquele piano de churrascaria fabuloso do Benito. E meu amigo Charlie, ei, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Você imagine falar do meu amigo Charlie Brown, em 1973, 74, o AI-5 comendo solto, né? Então não era mole.
Mas o Benito faz uma canção para Gonzaga quando Gonzaga está completamente afastado, esquecido no ostracismo. Quando Gonzaguinha começa a se reaproximar do pai, de certa maneira esse foi um aval para que o Gonzaga passasse por uma, eu não digo redescoberta pelo seguinte, porque Gonzaga não foi esquecido, mas Gonzaga cantava na feira de Caruaru, Gonzaga cantava em circo, Gonzaga cantava em puteiro, Gonzaga cantava em festa junina e etc e tal. Mas o Gonzaga começa a ser de novo absorvido por uma certa inteligência do Sul Maravilha, e aí eu me refiro à crítica, a formadores de opinião, a partir da década de 80, com o reencontro dele com o filho, né? E com uma série de coisas que começam a ser feitas para louvar o grande nome que ele foi. Gonzaga estava sem gravar. Gonzaga, na década de 70, grava pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Aí, nos anos 80, já velho, ele, inclusive, passa a ser conhecido como Gonzagão, né? Porque o famoso era o filho Gonzaguinha, então ele virou o Gonzagão, tá? Ele começa a receber o apelido e começa a ser conhecido popularmente como o Lua. E aí você começa a reconhecer que um Gonzaga, nós começamos a reconhecer, nós daqui, que um Gonzaga ia muito além daquela picardia do folclore que traz a música do Nordeste para o Rio de Janeiro nas décadas de 40 e 50. Ali você começa a ressaltar um músico genial. Foi nos anos 80 que pela primeira vez se reconheceu que o Gonzaga foi um sujeito que inventou uma maneira nova de tocar o acordeon, porque ninguém fazia isso, você não tem referência antes dele. Dizem que o pai fazia, mas você não tem nada gravado sobre o velho Januário, o pai dele, então a gente não sabe. Que é o que o Gonzaga chamava de resfolego, que era aquele treme-treme da sanfona, né? Que era uma característica marcante dele, o resfolego da sanfona. A sanfona resfolegava, né? Você começa a considerar isso. O Gonzaga, que quando volta ao Nordeste, ele praticamente inventa o trio de forró. Ele praticamente inventa, porque ele começa a reparar que seria interessante para acompanhá-lo o zabumba e o triângulo. E aí o que hoje parece ser consagrado como elemento ícone da música nordestina é uma criação do velho Luiz Gonzaga, quando ele está de volta ao Nordeste e tinha uma precariedade, porque ele não podia se apresentar com grande banda. Ele já não tinha condições de fazer isso, então tinha que ser uma coisa bem pequenininha. E aí ele percebe que se pega o zabumba, se pega o triângulo, eles fazem esse tipo de coisa. Esse Gonzaga, então, começa a ser redescoberto. Aí você começa a ver um Gonzaga que vai muito além das músicas do Nordeste. É quando você tem o Gonzaga chorão, o Gonzaga do choro, que começa a ser recuperado. Gilberto Gil faz letra para um choro belíssimo dele chamado 13 de Dezembro. É quando o Quinteto Violado, né, que é um grupo de música nordestina, mas com uma referência muito grande na música erudita, o Quinteto Violado tinha muito isso, enfim, flertaram com o movimento armorial. Grava um LP inteiro para a Missa do Vaqueiro, que tinha sido uma ideia de Gonzaga para homenagear um vaqueiro, primo dele, Raimundo Jacó, que tinha sido assassinado, e que é um detalhe interessante, por quê? Porque enquanto ninguém estava lembrando do Luiz Gonzaga, enquanto a fama do Gonzaga era de um adesista ao regime militar, né? Gonzaga é um sujeito que faz uma missa do vaqueiro que era uma afronta ao grande latifúndio do Nordeste, denunciando o fato de que os coronéis daquela região tinham matado Raimundo Jacó, né? Que era primo dele. E a gente estava até comentando que não só ele estava dizendo isso, mas tem gente que acha a Missa do Vaqueiro talvez a música mais impactante do Gonzaga, quando ele vem com aquele tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Então essa recuperação do Gonzaga é recente. Essa tal de domesticação do Gonzaga é uma domesticação recente. Eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva de que, ao longo da trajetória dele, Luiz Gonzaga nunca foi visto como esse ícone que é hoje. Gonzaga explode, mas era visto como uma coisa um pouco excêntrica, sobretudo aqui no Sul Maravilha, né? Na volta de Gonzaga, ele aqui cai no mais absoluto ostracismo. O discurso de Luiz Gonzaga era um discurso completamente alheio ao Brasil Maravilha, porque na década de 50, 60, você está no final dos anos 40, falando de seca, de retirante, da ida da Asa Branca, da volta da Asa Branca, desse negócio todo. Era muito complicada. O Baião do Gonzaga é o grande contraponto ao discurso da Bossa Nova,
que era o discurso do Brasil Maravilha em processo de desenvolvimento que incluía todo mundo, e estava lá o Baião incomodando para dizer que não era assim, não era assim, não foi absorvido pela inteligência, não foi absorvido, tá? Como os bregas, os cafonas no início dos anos 70 também não foram absorvidos, não há esse tipo de coisa. A partir da década de 80 você começa a fazer essa reavaliação do legado do Luiz Gonzaga, da importância do Luiz Gonzaga. O filho tem um papel decisivo nesse caso, e hoje me parece, só para a gente chegar aqui a uma conclusão, porque a nossa ideia era realmente falar uma horinha, mas me parece hoje que a gente tem, pelo menos, ou boa parte do Brasil, tem a perspectiva da grandeza que foi Luiz Gonzaga. E de uma grandeza que foge à peculiaridade, à folclorização, não é isso. O Gonzaga é um grande compositor, é um grande instrumentista, sob qualquer ponto de vista que você resolva adotar. É um instrumentista sofisticado, tinha um ouvido absolutamente maravilhoso, é autor de melodias e harmonias extremamente interessantes. Então a gente rompeu um pouquinho essa visão, que até certo ponto é uma visão que guarda um preconceito, e às vezes a gente não percebe, né, de um Nordeste folclorizante, distante de certa sofisticação da música do Sul Maravilha. A gente tem que ter uma visão muito crítica em relação a esse tipo de coisa. E aí a gente vai conseguir dimensionar o Gonzaga com a grandeza que ele tinha. De qualquer maneira, o Luiz Gonzaga morreu pobre, morreu praticamente cego por causa de um glaucoma, morreu dependendo do auxílio do filho, morando numa casa extremamente modesta na Ilha do Governador. No Nordeste, entretanto, virou uma referência, tanto que pacificou a cidade dele, né? A cidade do Exu era marcada pela briga entre duas famílias que se matavam há mais de 100 anos, os Alencar e os Sampaio. Gonzaga, quando volta para o Exu, ele pacifica o Exu, tá? Com a fama que ele tinha. Então essa dimensão é que é absolutamente fascinante. Para concluir, eu estava dizendo o seguinte, me foi perguntado isso. Particularmente a minha música predileta do Gonzaga nem é um shot, nem é um baião, nem é um arrastapé, é uma valsa, é o Légua Tirana. Uma valsa muito dolorosa que conta uma romaria ao Juazeiro. Ó, que estrada mais comprida, ai que légua tão tirana, ai se eu tivesse asa, ainda hoje eu via. Fala de uma romaria muito dolorosa. Mas a música mais significativa, emblemática de Gonzaga, para mim, é uma música chamada Pau de Arara, dele com o Guio de Moraes, que talvez vocês conheçam, a música é lindíssima. Quando eu vim do sertão, seu moço com meu bodocó, o malote era o saco e o cadeado era o nó. Um saco e um nó, né? O cadeado era o nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara, penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe o triângulo, aí você vai pensando, o que ele trouxe no matulão? O matulão é um saco desse tamaninho, não pode caber nada no matulão. Mas aí ele diz, trouxe o triângulo no matulão, trouxe o ganzê no matulão, trouxe o zabumba dentro do matulão, o xote, o maracatu, o baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Naquele matulão que não cabia quase nada, cabiam 2 peças de roupa, o Gonzaga traz o zabumba, traz o triângulo, traz o ganzê, traz o xote, traz o maracatu, traz o baião. Então traz uma série de coisas que a gente tem dificuldade até de mensurar em relação à riqueza que é isso. Esse patrimônio imemorial que representam todos esses sons que se codificam em Luiz Gonzaga para civilizar o Brasil. E é por isso que, para dar essa pequena aula, só esses pequenos apanhados, eu escolhi um título, né, aparentemente estranho, Luiz Gonzaga, filho do Nordeste, pai do Brasil, né? E aí eu faço até uma brincadeira com isso, que alguns já devem ter percebido. Se o Gonzaga é filho do Nordeste, mas é pai do Brasil, o Nordeste é nosso avô, né? Porque lá se codificam vários Brasis, que estão muito longe do Sul Maravilha, né? E que de certa maneira servem cada vez mais para que a gente lembre que nós somos um país plural, que nós somos um país diverso, que nós temos discursos que são discursos absolutamente contrários ao discurso oficial, e o Gonzaga, de certa maneira, sintetiza tudo isso. Então não vamos domesticar Luiz Gonzaga, vamos dar a Luiz Gonzaga a grandeza, tá? Que ele teve, e dar a Gonzaga a grandeza que ele teve, e lembrar sempre, Luiz Gonzaga incomoda
porque Luiz Gonzaga é um Brasil que durante muito tempo o Brasil quis esconder. Gente, obrigado, e qualquer coisa é só falar comigo aqui. Valeu.